Bem-vinda, muito bem-vinda a essa live surpresa até para mim, porque nesse momento, em que a gente está terminando esse ano de 2021, caem muitas fichas, são muitas reflexões e que fazem com que a gente pense assim, nossa, mais um ano está chegando ao fim. E eu vim aqui dizer para você que não é o fim, não é o fim da sua história, não é o fim do seu ministério, do seu chamado, tudo aquilo que Deus tem para você. A cada ano que se passa, a gente tem novas oportunidades de conseguir fazer algo novo, fazer algo diferente. Então, se você talvez tenha aí essa sensação de que, Eliana, eu não fiz tudo que eu devia fazer, eu não consegui atingir os meus alvos, os meus objetivos, desse ano, saiba que não é o fim da sua vida, apenas é um novo começo. E por que encarar assim, Como que a gente pode, a partir dos nossos erros, dos nossos acertos, dos nossos aprendizados de um ano, a gente conseguir construir um novo ano mais feliz, com mais coragem, mais alegria, mais determinação, mais sabedoria. Inclusive eu coloquei essa perguntinha, o que você realmente espera do seu ano, o que não pode faltar no seu novo ano, no ano de 2022. E muitas marcaram isso, determinação, aí não pode faltar determinação, mais coragem, fé, Fé, porque quando a gente começa algo novo, dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medinho assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser, Quais serão as novidades, as oportunidades desse novo ano? E é claro, gente, que todas nós aqui, como mulheres cristãs, nós temos um desejo ardente no nosso coração de agradar a Deus. Então, como que a gente pode ter mais coragem no ano de 2022, E uma das coisas que eu sempre fico refletindo é que eu preciso utilizar aquilo que eu aprendi, principalmente com os meus erros. Muitas vezes a gente fica pensando assim, mas eu quero fazer algo, mas eu não sinto aquela coragem, eu não tenho aquela força de fazer, porque eu tenho medo que possa dar errado, eu tenho medo que possa acontecer. E assim, o primeiro ponto para que a gente tenha coragem na nossa vida para qualquer coisa é a gente deixar o medo de lado. E não é fácil deixar o medo de lado. Por quê, gente? Porque o medo muitas vezes vai nos proteger, sim, de riscos, de situações desconfortáveis. Mas muitas vezes esse medo também nos aprisiona. E uma das coisas que eu aprendi é que está na palavra do Senhor, Todas aqui são mulheres tementes a Deus. É que o amor lança fora todo medo. E que amor é esse, É um amor que realmente excede qualquer entendimento humano. Eu muitas vezes já me peguei buscando esse amor fora de mim, fora até mesmo de Deus, para que eu pudesse assim me sentir plena, me sentir confiante. E sim, eu já cometi esses erros também. Muitas das vezes eu achava que, não, agora eu só vou trabalhar, agora eu vou focar somente no meu ministério, agora eu só vou focar, antes, por exemplo, no meu casamento. E tudo isso me fez aprender na prática, com a dor, É que nós precisamos nos mergulharmos profundamente no verdadeiro amor que não vem de ninguém mais além do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o primeiro amor, Ele é o nosso maior amor. E eu sei que às vezes a gente fala isso, mas a gente não vive isso na prática. Então, para que você consiga ter mais coragem, você precisa ser envolvida por esse amor de Deus. E muitas das vezes nós estamos nas igrejas, nós estamos ali todos os dias, na nossa rotina, a gente ora, a gente fala com Deus, mas a gente não sente esse amor verdadeiro. Eu falo isso porque muitas vezes eu senti assim, Senhor, eu não estou me sentindo amada verdadeiramente por Ti. Senhor, olha só como que está a minha vida, olha só quantos obstáculos, quantas circunstâncias. E o que eu aprendi na minha história foi como que eu posso me sentir amada, sentir esse amor dentro de mim? É quando eu paro de olhar para minhas circunstâncias. E assim que eu paro de olhar para minhas circunstâncias, eu volto meu olhar para Deus, eu consigo receber este amor, consigo me sentir amada. E é aí, nesse momento, é que eu consigo realmente ter coragem
ter coragem para fazer aquilo que muitas das vezes eu não sei, aquilo que muitas vezes eu não sei qual vai ser o resultado. Então, talvez se você hoje esteja assim, Eliana, eu preciso de mais coragem para ir lá e dar aquele passo na minha vida, seja na área espiritual, na sua área ministerial, seja na sua vida amorosa, na sua vida familiar, na sua vida profissional, porque meninas, eu sempre falo aqui, né, mulheres cristãs, que passaram por uma separação, por um divórcio, vocês são muito mais que um estado civil. Por quê? Porque isso não resume nossa vida. E quando eu falo aqui que não é o fim da nossa história, muitas vezes o divórcio é o ponto que fica, meu Deus, e agora? É o fim. Porque o casamento acabou, mas a sua vida não acabou. Os seus projetos, os seus sonhos, eles não acabaram. Por mais que estejam às vezes adormecidos, muitas das vezes você tenha se ferido tanto de tal maneira que você pensa, não, como assim? Como que eu vou acreditar depois de ter sofrido um término de um relacionamento tão difícil? Porque o divórcio não acontece da noite para o dia. E o que eu quero trazer aqui para você é essa esperança de que há sim um Deus que te ama e que esse é o ponto crucial para que você, a partir do momento em que você consegue sentir esse amor, não só saber, eu sei que Deus me ama, mas sentir verdadeiramente esse amor, você consegue aceitar essa história, você consegue se aceitar, né? E quando esse movimento acontece, automaticamente também eu começo a olhar para mim e me amar mais. Amar quem eu sou, com as minhas falhas, com os meus defeitos, né? Porque eu tenho muita dificuldade, e eu sempre falo isso, assim, nós somos mulheres cristãs, né? E às vezes nesse meio a gente vê pessoas em que é como se não estivessem vivendo aqui nesse mundo, né? Às vezes são exigências e cobranças irreais, gente. Nós somos mulheres abençoadas, cheias de Deus. O divórcio não nos define, o que aconteceu na nossa história não nos define. Então, se você quer ter coragem nesse ano de 2022 para realizar os seus sonhos em Deus, você precisa se sentir amada. E para se sentir amada, você precisa acessar em primeiro lugar o amor de Deus. E o amor de Deus, ele está disponível para todas nós. Deus não nos coloca em caixinhas. Não, aqui você é qual é o seu setor? Não, você é uma mulher cristã, divorciada, você aqui não, aqui é o amor para as mulheres casadas, aqui é o amor para os jovens. Não, Deus não nos classificou assim, nos define, não há divisão no amor de Deus por nós. E por mais simples que isso pareça, muitas vezes eu me pegava assim, mas Deus me ama, mas como que eu não estou sentindo isso? Porque eu não estava olhando para Deus, eu estava olhando para minhas circunstâncias, eu estava olhando para o que me faltava, mas Deus, e agora? Né? Então, essa forma de olhar, de enxergar esse amor de Deus para que eu pudesse sentir, que é o que eu hoje, só estou falando com você agora porque é algo que eu estou sentindo nesse momento, é que eu consegui me enxergar mais, me olhar mais. E foi fácil? Não, não é fácil a gente olhar para dentro de nós e ver que há sim falhas. Muitas das vezes a gente fica nos comparando com uma vida aqui no Instagram ou com uma vida das redes sociais. Não, gente, todas nós somos mulheres que passamos por diversos desafios, principalmente após um divórcio. Temos os nossos filhos, a nossa casa, temos várias coisas para lidar ali naqueles momentos que nós nos sentimos sozinhas, sim. E aqui eu falo sempre que sentir sozinha não é que você está sozinha porque não está num relacionamento, é se sentir sozinha, sem apoio, sem ajuda. E Deus compreende todas essas coisas, inclusive essa sensação. Eliana, mas eu me sinto sozinha às vezes. Eu também já me senti e às vezes me sinto assim, mas eu preciso trabalhar isso em mim diariamente e entender que não é a minha circunstância que define o futuro que Deus tem para mim, né? Como a gente está aí caminhando para um novo ano, sim, Deus tem mais a realizar na sua vida. Outro ponto interessante, que é algo também que muitos meus colocaram que precisam para 2022, que é a alegria. E essa alegria, eu demorei muito tempo para ser uma pessoa alegre, para me sentir alegre. Por quê? Porque eu, de novo, estava olhando somente para minhas circunstâncias. Não, mas isso foi depois que você se divorciou? Não, até quando eu estava casada, eu não era uma pessoa alegre. Eu me sentia muito, muito triste em muitos momentos da minha vida. Sim, eu vivi vários momentos alegres do meu casamento e depois de ter me divorciado. Mas existia algo em mim que faltava aquela alegria, aquela sensação, nossa, de felicidade realmente. Por quê?
E eu tô contando aqui para vocês, são coisas que eu vivi, né, que eu senti na pele. Eu sempre acho muito interessante a gente aprender com pessoas que passaram por aquela situação, porque é muito fácil as pessoas às vezes, né, falarem de coisas só no ambiente teórico, gente. E hoje, infelizmente, falta muito dessa questão da vivência, das pessoas realmente entenderem e sentirem a nossa dor. Todas as vezes que mulheres chegam até mim, eu olho para elas e eu me vejo nelas, porque eu entendo essa dor, eu entendo esse momento em que você tem uma tristeza profunda, que você não consegue enxergar nada com alegria. E eu vivi isso, né, no meu processo antes do divórcio e após o divórcio, sim. E como a palavra de Deus diz, né, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nossa, eu demorei muito tempo, mas como assim? A alegria do Senhor, mas não é minha. Mas é através dessa alegria do Senhor em nós, porque Deus se alegra de você, sim. Muitas das vezes a gente ouve coisas, nossa, Deus odeia o divórcio, então você se divorciou, opa, mas Deus, ele não te odeia. Deus se alegra de você, sim. Mas Eliana, ainda não, a minha vida tá bagunçada, a minha vida tá, né? Eu ainda não tô organizada, eu ainda tenho tantas coisas para resolver, tantas pendências. Chegou o momento de você viver esse novo tempo em Deus. E para que a gente consiga viver, a gente precisa sim sentir essa alegria. E essa alegria que vem de Deus, porque, claro, Ele é a nossa base. E muitas vezes a gente procura alegria em coisas momentâneas. Às vezes você está procurando alegria em um relacionamento que você está vendo que não vai dar certo. Em um prazer momentâneo, muitas das vezes, se nós somos tentadas a todo momento, né, a viver às vezes, muitas vezes em rebeldia. Não, agora que aconteceu isso, eu vou, também não quero saber. Quantas vezes eu orei, Deus não restaurou o meu casamento, agora o que eu tenho mais para fazer? E não é assim, isso é uma mentira do diabo que quer nos tirar do foco. Então talvez nesse fim de ano você esteja se sentindo triste ou você não sinta aquela alegria. E eu também me senti assim, né? E muitas das vezes isso quer voltar assim, gente, porque não é a nossa transformação, ela é diária e constante, né? Não é algo que parou, eu já agora sou alegre e você alegre para o resto da vida. Teremos momentos de aflições, de tristeza, sim, que vamos chorar, em que vamos ficar tristes, de lembrar de coisas que nos feriram. Mas é fundamental que a gente consiga olhar para esse texto, olhar para essa palavra, que não é a minha palavra, não é a palavra de grandes mentores, é a palavra de Deus, o seu Criador. A alegria dele é a sua força, porque ele se alegra em nós. E quando nós permitimos sentir essa alegria, como que eu faço isso? Né? E o primeiro passo para você conseguir sentir essa alegria é você diminuir, né, e reduzindo aos poucos esse peso da cobrança de ser perfeita, da cobrança de querer fazer tudo certo, da cobrança de, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Todas essas cobranças, elas vão imprensando a nossa alegria, a alegria do Senhor em nós. Eu mesma sempre fui muito rígida comigo mesma. Em vários períodos da minha história eu pensava assim, não, eu não posso fazer isso porque isso é algo errado, isso aqui eu não posso falhar, eu tenho que estar perfeita. E muitas vezes isso vinha de uma necessidade de ser aprovada. E a mulher que passa por um divórcio sendo cristã, ela sabe que muitas das vezes ela não vai ser aprovada, ela vai ser rejeitada em muitos casos, muitas das vezes ela não vai ser bem vista, né? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem a nossa história com profundidade. E sim, gente, é a realidade. Muitas vezes nós somos julgadas por isso. E eu trago isso aqui não para que a gente entre nesse ambiente de vitimismo, não, pelo contrário. Todas as mulheres com as quais Deus tem, né, me permitido estar. Uma coisa que eu sempre falo, precisamos sair desse lugar e irmos para o nosso lugar. E o nosso lugar não é o lugar do fracasso, do esquecimento. Deus tem lugares novos para a gente. Então, se você quer sentir essa alegria do Senhor, olhe para isso, olha para como você pode, a partir de agora, reduzir esse nível de cobrança excessiva, que a todo momento, né? E volto a falar com a questão das redes sociais, a gente se cobra muito, porque a gente sempre quer estar, né, em um patamar mais elevado, mas saiba que o seu patamar atual, que você, olha o quanto você já avançou, olha para toda a sua história, e cada uma
Cada uma de nós temos o seu processo. Então não compare a sua história com a de outras mulheres. Ah, Helena, mas outras irmãs queridas também passaram por isso, já conseguiram superar, já conseguiram passar para o outro nível. Eu quero avançar, mas olhe somente para o seu próximo nível, o próximo degrau em que você quer estar subindo e elevando, né? Eu sempre falo, a gente precisa se elevar. O que é isso? É a gente sair de um patamar e ir para o outro. Mas nesse caminhar, né? Nessa subida, a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente ficar olhando para o lado, para o outro, para quem já está lá em cima, quem está lá embaixo, a gente pode tropeçar e cair. Então a alegria do Senhor é a nossa força. Então diminua o peso dessa rigidez, dessa cobrança excessiva, para que você comece a se sentir alegre. Isso eu digo nas coisas simples. Muitas vezes eu não ria de uma piada, de algo que a minha filha contava, de uma gracinha que às vezes meus filhos faziam, porque eu estava focada nas minhas circunstâncias. E eu vou dizer isso sim com propriedade, porque em muitos momentos eu fiquei paralisada na minha história, porque eu olhava as minhas circunstâncias, o que estava faltando, o que tinha terminado, igual quando eu falo, às vezes agora é o fim desse ano, não vai ter mais ano de 2021, nunca mais, mas você tem aí esse início, esse recomeço de 2022 para que você possa construir novas histórias. Mas, Ariana, não quero cometer os mesmos erros, ok, mas pode ser que você cometa, e nós somos seres humanos, pode ser que você erre novamente, mas o grande lance é que Deus está lá sempre do seu lado. Pode uma mãe, um pai se esquecer dos seus filhos. Muitas vezes já me senti abandonada, sim, muitas vezes eu me senti incompreendida, mas Deus, Ele nunca deixou de estar do meu lado, mesmo que eu não sentisse essa alegria, como eu falei para vocês. Então, comece a olhar para isso, olhar para a sua história com outro olhar. E aí vem esse ponto seguinte que eu quero trazer para vocês aqui. Como que você pode ter mais sabedoria no ano de 2022? E é exatamente olhando para si mesma, olhando para a sua história. E nem sempre isso vai ser confortável para que eu pudesse, né, melhorar e alcançar um outro nível de sabedoria, né? Que, como eu falei com vocês, são níveis e a gente vai só avançando. Glória a Deus por isso. Porque imagina se, né, acabasse e parasse, não tivesse mais o que alcançar. E Deus é muito justo, Deus é maravilhoso, porque Ele nos permite crescer um pouco mais. Por isso que a comparação ela é muito ruim, porque você não precisa se comparar, você pode se inspirar em outras pessoas, né? E eu sempre falo aqui que como que eu posso ser mais sábia? É utilizando das minhas experiências. Opa, o que isso eu já lá atrás na minha história eu já aprendi que não deu certo. Então, pense agora nos aprendizados que você teve nesse ano, né? E principalmente com tudo que nós vivemos como humanidade, né? E aí como mulheres que estamos passando por esse processo, que estamos vivenciando coisas novas, que estamos querendo avançar, né? E progredir. O que você pode usar da sua experiência? Né? O que nesse ano você aprendeu e, você quer levar para 2022? Por exemplo, eu aprendi a ter mais paciência. Como que a gente tem mais paciência? Muitas vezes Deus colocou situações, ou eu passei por situações em que a minha paciência foi testada, né? Que é muito difícil, muitas vezes a gente quer muito algo e aquela situação não acontece. Mas Deus está em todo o tempo no controle de todas as coisas. Até porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele permitir, a gente vai chegar em 2022. Senão, nem estaremos lá. Então, que você possa olhar para a sua história e pensar, como que eu posso ser mais sábia? Como que eu posso ter mais sabedoria? E uma forma que eu entendo que a gente pode ter mais sabedoria aprendendo coisas novas, aprendendo com quem talvez já errou, já cometeu aqueles erros, tendo pessoas que possam nos dar um direcionamento, gente. Até hoje eu continuo tendo mentoras e mentores também, né? Mas eu amo trabalhar com mulheres, então eu gosto também de valorizar o trabalho de outras mulheres, então outras mulheres sendo minhas mentoras, para que eu possa também ser mentora de outras mulheres. Então nada que você vivenciou na sua história vai passar em branco, né? Vai ser em vão se você começar a utilizar essas experiências
para que você tenha hoje sabedoria. Talvez lá atrás eu mesma sempre fui muito imediatista, né? E eu queria resolver as coisas, e eu queria argumentar. Se você entrasse numa discussão comigo, eu ia até o fim, porque eu queria ter a razão, né? E tem até um ditado, né? Que é melhor ser feliz do que ter razão. Isso faz todo sentido, sim. Por quê? Porque muitas das vezes nós entramos em brigas que não são nossas, nós queremos nos justificar para as pessoas, nós queremos dizer que estamos certas ou mostrar para elas que estamos certas, e às vezes isso não é necessário. Então, quer ter mais sabedoria? Reveja os seus aprendizados, ouça pessoas que já passaram por aquela situação que você está vivendo, tenha sim, procure essa ajuda. E eu falo isso porque sim, eu sou coach, mentora de mulheres, eu ajudo mulheres sim com o meu trabalho. Isso é muito importante, a gente buscar acessar isso, porque é muito mais do que conhecimento, são vivências em que nós nos permitimos crescer. Então, para que a gente tenha sabedoria, vamos acessar mais a fonte, que é assim a palavra de Deus, não deixar, né, passar desapercebido no nosso dia a dia, que é assim, que é corrido mesmo, né? E todas as nossas os nossos movimentos, eles exigem escolhas. Para eu estar aqui com vocês nessa live, eu tive que fazer escolhas anteriores para priorizar esse tempo. Então, tudo na nossa vida, mas como é bom quando a gente olha assim, puxa, eu consegui ir lá e fazer algo que foi importante para mim. Então, ter fazer essa busca por ser mais sábia, na verdade, tem até uma palavra que fala, né, a palavra de Deus, que a mulher sábia edifica. E quanto que eu tinha assim um pouco de uma implicância com esse, se é que eu pudesse, né, ter uma implicância com a palavra de Deus, mas pela forma que ela chegava, né, até a mim. E aí eu comecei a perceber que, gente, Deus ele é maravilhoso, e às vezes a gente se apega a uma fala de uma pessoa e não busca ter sabedoria, né, de entender o contexto. Então se aprofunde um pouco mais. Quando eu entendi que sim, por mais que eu tivesse falhas, por mais que eu tenha me divorciado, em muitos momentos eu fui uma mulher sábia, em outros não. E isso é totalmente normal. Mas quanto dessa sabedoria eu tenho buscado hoje? O quanto sábia eu tenho crescido, né? Quanto mais tenho crescido em ser uma mulher sábia. Então, que você possa ser edificada pela palavra. E muitas vezes a própria palavra de Deus tem sido usada, né? Ou tem às vezes ferido o seu coração. E essa não é a intenção de Deus para a nossa vida. Um outro quarto ponto que eu quero deixar aqui para finalizar é a determinação, né? Muitas vezes a gente quer ter mais determinação, ainda não quero ter mais determinação, eu também, porque tem muita coisa, tem muitos sonhos, né, para realizar, e às vezes falta aquela determinação. E uma das coisas que eu aprendi para que a gente tenha essa determinação é a gente ter uma visão clara e ampliada do nosso futuro. O que é isso? Que assim, é muito fácil a gente falar, não quero mais isso. Quando todos nós que passamos por um divórcio, a gente quando estávamos casadas, né? E até chegar a essa decisão, que é, como eu sempre falo, é um processo, não é algo da noite para o dia, mas essa decisão ela foi tomada exatamente por coisas que nós não queríamos, né? Por exemplo, eu mesmo não queria mais ser traída, eu não queria mais ser humilhada, eu não queria mais ser rejeitada em muitos momentos, mas naquele momento de dor eu só sabia o que eu não queria. Eu não queria isso, não queria aquilo, e só saber o que a gente não quer, gente, não é suficiente. Eu não quero sofrer, eu não quero ser infeliz mais, Eliana. E ninguém quer. Só que saber só o que a gente não quer não é suficiente. A gente precisa saber o que a gente quer para a nossa vida. E parece simples e fácil, mas nem sempre é. Muitas das vezes a gente não sabe o que a gente quer. Eu mesmo que assim, agora eu não sei o que eu quero. O que eu quero, né? Principalmente nessa vida pós o divórcio, nesse depois, né? O que eu quero? E às vezes passa 1 ano, 2 anos, passa um tempo e a gente fica sem saber. É muito importante saber o que eu quero. Então, assim, que nesse fim de ano você olhe para o seu novo ano, que sim, é um símbolo, né, de um recomeço, mas olhe exatamente para o que você quer. E aí traga essa visão ampliada do seu futuro, né? Se você não quer mais ser triste,
Se você quer ser alegre, então diga, eu quero ser alegre. Identifique o que de fato vai trazer alegria ao seu coração. Então a determinação ela vem quando eu olho para o meu futuro e vejo, puxa, eu estou determinada a ser feliz. Coloca aqui para mim, você está determinada a ser feliz? E essa é a minha mensagem para você. Se você está determinada a ser feliz, se você sabe o que você quer, ou até mesmo se você não sabe ainda, mas se coloque à disposição desse novo movimento, desse novo de Deus, se imagine nesse lugar que você quer chegar, nesse lugar que você quer viver, quer estar. Só que não espere, quando, por exemplo, talvez muitas mulheres se sentem sozinhas porque ainda não estão em um novo relacionamento. E às vezes você quer um novo relacionamento, mas como você quer estar? Que relacionamento é esse? Quais são as bases? Quais são as estruturas que você vai precisar ter determinação para que você possa construir essas novas bases, novas estruturas? E muitas vezes, gente, a gente vai sair sim da zona de conforto, a gente vai ter que ter humildade para aprender algo novo. E eu falo isso por experiência própria. Muitas coisas que eu não sabia, eu precisei aprender. Muitas que eu não sei, eu ainda vou aprender. E eu estou nessa busca. Porque não é simplesmente correr atrás dos nossos sonhos, mas é correr em busca dos nossos sonhos. E isso é o que nos alimenta. Isso é o que nos deixa mais felizes, é o que traz alegria no nosso coração. Que a determinação, a motivação não é algo que vem, né? Assim, eu vou respirar e agora eu vou estar motivada. Não, muitas das vezes você vai ter que ir para a academia desmotivada, sem ânimo nenhum. Muitas das vezes você vai ter que fazer aquele contato que você não tem vontade nenhuma para fazer. Muitas das vezes você vai ter que olhar para a sua história. E uma coisa que eu aprendi que foi muito importante para mim, para o meu crescimento pessoal, espiritual, emocional, foi olhar para as minhas raízes, para a minha história, sem negar a minha história. Porque isso é um olhar não um olhar de olhar para trás e ficar parada, né? Lembra da mulher de Ló? Mas é você entender o que está lá atrás e como que você quer agora e como isso tudo que você aprendeu, lembra? E eu até coloquei um post sobre isso para que a gente olhar para o futuro com a esperança, caminhando para ele, mas sem deixar de viver o nosso hoje. E às vezes você não precisa levar a bagagem. Recentemente eu fiz uma trilha e eu fui com a minha amiga, foi a minha primeira vez fazendo trilha e foi muito interessante porque ela falou, amiga, leva isso, só um lanchinho, uma coisinha, e eu fiquei, não, eu preciso levar, porque vai que, né, no meio da trilha ali, o que pode acontecer? E eu levei, gente, uma mochila enorme, ou seja, parecia que eu ia viajar, ficar 3 dias. E aí a minha amiga muito maravilhosa, se ela assistir essa live, ela vai saber que ela me ajudou a carregar a minha mochila, tá? Porque ela foi solidária. Enfim, mas o que eu aprendi, né? Que muitas das vezes a gente está carregando muita bagagem. Então, assim, isso foi desconfortável para mim, que eu acabei tendo muito peso para carregar. Então, poderia ter desfrutado muito mais, né? Porque eu não podia jogar as coisas fora ali. No caso, aquele contexto ali na natureza e tal. Então, é muito importante que a gente reveja isso. Vamos para 2022, mas o que eu posso já deixar aqui e não levar mais? Muitas das vezes eu posso deixar para trás a comparação, eu posso deixar para trás até o vitimismo mesmo, posso deixar para trás a minha própria circunstância. Agora eu vou olhar para o novo que Deus tem para mim. Eu vou olhar mais para Deus, porque quando eu olho mais para Deus, se nós somos imagem e semelhança de Deus, resplandecemos a glória dele, eu vou me olhar também. Olhar para Deus é um movimento de olhar para Ele e olhar para nós mesmos. E isso não é egoísmo, isso não é, agora está na moda, eu preciso ter autoconhecimento. Autoconhecimento faz parte de um todo, né? Como eu falei, muitas das vezes a gente está com o nosso olhar para fora. E eu muitas vezes me peguei assim, seja para fora, olhando, né, na rede social, olhando para as pessoas, mas o que você tem feito na sua própria história, na sua própria vida? Vai ser desconfortável, né? Porque a dor, ela faz a transformação. É a dor, no momento de dor, que a gente se transforma. Mas não tem nada mais prazeroso do que você conseguir perceber que você elevou um pouco mais, se elevou um pouco mais, subiu mais um degrau, subiu um novo nível da sua vida. Então topa, todos vocês que me assistirem aqui, tomar essa decisão de ser mais feliz, sim, mas principalmente colocar a sua determinação, a sua fé para a ação,
porque eu sempre falo, né, que a fé, ela é o nosso movimento, porque a fé é aquilo que você não está vendo. Enquanto você não viu aquilo acontecer, mas você está caminhando para que aquilo aconteça na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês do fundo do meu coração, agradecer a todas vocês que me seguem aqui e que você possa também compartilhar esse vídeo, esse canal com outras mulheres também, porque nada, né, nos separa ou nos divide. Somos todas mulheres cristãs. Eu falo aqui para mulheres, né, que querem se viver uma nova história em Deus, mulheres apaixonadas por Jesus. Não falo para mulheres perfeitas, né, até porque eu não sou perfeita, mas eu sei que há um novo tempo para todas nós, não só por se iniciar um novo ano, mas porque a nossa história, ela continue. E até o último dia da nossa vida, esse coração que está pulsando dentro de nós, ele sonha, ele deseja e ele quer estar mais próximo daquele, né, que nos criou, daquele que soprou esse sopro de vida que nos permite estarmos aqui juntas, me permite falar com vocês, me permite respirar, me permite cantar, me permite fazer tantas coisas que Ele tem para nos proporcionar nessa vida e muito mais na eternidade. É nisso que nós cremos. Se você também crê, se você também quer esse novo tempo na sua vida, comenta aqui que eu vou amar saber e amar estar junto com vocês nesse próximo ano de 2022. Um beijo, fiquem todas na paz daquele que nos chamou, que nos amou primeiro. Ele é o nosso amor maior. Beijo.